Olá, meus queridos amigos e companheiros, boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite aqui para a família Dantas, né? Adriana, Andréia, Márcio, Marcos, Ana Wanda, seu Edivaldo, boa noite, Maria Geralda, boa noite também, Marilza Abreu, boa noite, Luciene Naves, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Dona Leopoldina, boa noite também, Elaine Lavez. Olá, Joana Bandeira, muito boa noite. Boa noite também, Claudio Honor e Eliane. Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, boa noite para vocês também. Boa noite, Oneida Alves. Boa noite também para Marlene, o pessoal lá da comunidade. Seu Luiz Alberto, boa noite. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Rosilda Martins, muito boa noite também. Olá, Dina Faria, boa noite. Jossanã, boa noite também. Seja muito bem-vinda. Prazer imenso tê-los aqui conosco. Olá, Wagner, muito boa noite. Também já deixando aqui os nossos cumprimentos a alguns companheiros que já até me relataram que vão assistir depois, né? Tem a Ercília, a Dona Neuza, Lourdinha e Camilo, boa noite para vocês. Ah, tudo bem, seu Luiz, mas vai funcionar certinho. Olá, Daniele Diamantino, boa noite também, Valdete. Sejam bem-vindos. Cris Queiroz, muito boa noite também, Valéria Cruz, Olga Colasso, boa noite. Ah, perfeitamente, Cris, vamos colocá-la aqui nas nossas orações, e é isso mesmo, que a espiritualidade possa estar juntamente aos médicos e que todo o procedimento seja guiado de acordo com a necessidade, o merecimento e principalmente as nossas próprias orações. Boa noite também, Vânia. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda. Olá, José Ricardo. Muito boa noite também. Célia. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda. E as nossas preces também, né, Célia? Para Francisca, para o Antônio, para toda a família lá, né? Que tenham muita paz e tranquilidade. Olá, Rosângela, muito boa noite. Boa noite também, Rosilene, Osmane e Diego. Sejam bem-vindos. E vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões desta noite. Reflexões estas hoje, dia de segunda-feira, dia de nós analisarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo maravilhoso, com certeza difícil, né, e complicado para muitos, mas eu tenho certeza que os entendimentos, a própria compreensão que nós vamos desenvolvendo, segundo as próprias orientações de Kardec, vai nos ajudar a entender, a aceitar, a compreender e, é claro, também a colocar em prática, né, os ensinamentos do Cristo. Amai os vossos inimigos. Cidinha Vieira, boa noite também. A Dona Leopoldina também pedindo prece para Maria das Graças. Sim, fica aqui as nossas orações, né? Maria Eleusa, muito boa noite. Lembrar também dos companheiros nossos, né, que participam aqui conosco e que fizeram aniversário nesse final de semana, né? A gente não teve chance ainda de cumprimentá-los aqui ao vivo, que é a Edna, né? Que aparece aí para nós, Edna e Luciano, e também o Célio Melo, que fizeram aniversário, que as nossas preces e orações também desse grupo maravilhoso possam chegar até eles. Bem, meus queridos amigos e companheiros, como dissemos, elevemos nesse instante o nosso pensamento ao mais alto, procuremos esquecer as nossas preocupações, esquecer os nossos afazeres por esses breves segundos, procurando sentir um pouco mais as energias e vibrações benéficas que nos envolvem. Nós estamos constantemente sendo bombardeados por energias boas, energias positivas.
Sejam elas oriundas da espiritualidade, do nosso anjo de guarda e dos espíritos amigos que nos acompanham e nos assistem. Sejam elas direcionadas pelo próprio Cristo, um dos construtores, engenheiros deste planeta, que também deixou impregnada a sua energia em toda essa criação. E é claro, somos bombardeados constantemente pelo amor, pela misericórdia e pela perfeição divinas. O problema é que nós mesmos somos quem não conseguimos perceber. Nós bloqueamos essas energias boas e positivas. Por isso, nesses instantes de prece, nos colocamos em condições de assimilar, de absorver todas essas energias benéficas, nos fortalecendo ainda mais na nossa fé, nesse desejo sincero de crescer, de evoluir, na esperança de não somente desfrutarmos, mas acima de tudo, de também trabalharmos num mundo regenerador, num mundo mais feliz, num mundo cada vez mais humano. E que as nossas preces, que as nossas energias possam também, nesse instante, serem direcionadas a todos aqueles cujos nomes foram citados aqui, ou que se encontram em nossa mente, no nosso coração, ou aqui no nosso caderno de intenções. Da mesma forma que as nossas energias e vibrações cheguem até os aniversariantes e todos tenham aí multiplicadas as energias, e que com esta força sigamos sempre. A caminhada individual, claro, pertence a cada um em particular, mas coletivamente podemos nos ajudar e muito uns aos outros. Que assim seja, e obrigado, mestre amado e querido Jesus, por mais esta oportunidade que está nos concedendo. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto. Muito boa noite também, Mariinha. Olá, Mariângela, não tinha cumprimentado ainda. Boa noite, Joana Carneiro. Marcelo Machado, boa noite. Prazer em citar o seu nome aqui. Às vezes a gente, como se diz, acaba esquecendo, e a gente vendo aqui, nós mencionamos, né? Claro, a gente nunca esquece. Rosali, boa noite também. Olá, Daí, seja muito bem-vinda. Boa noite. Leda Lovato, boa noite também. Sebastião Ferreira. Iraci Prestupa, uma boa noite a todos vocês que participam aqui conosco desses nossos estudos ou dessa nossa reflexão. Olá, Helenice, muito boa noite também. Gente, nós estamos aqui estudando esse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Começando aqui pelo primeiro título, né? Retribuir o mal com o bem, né, Marcileia? Boa noite também para você, Luciano, e para o Guilherme, sejam bem-vindos. E no nosso primeiro encontro sobre este título, nós analisamos aquelas palavras, aquelas expressões que Kardec vai trazendo e destacando aquelas ditas pelo próprio Cristo para nos ajudar nesse processo de entendimento e compreensão de uma das lições com certeza mais difíceis. Mais difíceis em que sentido? Justamente por estarmos num planeta de provas e expiações, nós vamos ver, logo abaixo, o próprio codificador coloca as dificuldades que nós enfrentamos para colocar em prática ensinamento de tão grande monta, que é a necessidade de amar os inimigos. E a gente vai aprender também com o codificador, podemos assim dizer, uma receitinha básica para nós conseguirmos também captar na essência a sua mensagem. Por isso nós falamos um pouquinho dos escribas, dos fariseus, dos publicanos, porque no próprio texto evangélico a comparação que foi feita foi justamente com eles. Se nós fizermos apenas com os nossos amigos, se nós amarmos apenas os amigos, se nós convidarmos apenas os amigos, ora, como nós vamos poder depois buscar uma recompensa? Se eles também fazem, nós não estamos fazendo nada mais ou nada além. Então, o nosso merecimento e a nossa recompensa vai ser idêntica à deles. E o comparativo, né, utilizado também pelo próprio mestre. O sol, ele escolhe para quem ele vai brilhar? A chuva, ela escolhe na cabeça de quem ela vai cair? Não.
cai sobre todos, exatamente por conta da grandiosidade, da misericórdia e do amor que Deus tem por todas as criaturas. Se Deus quisesse criar todo mundo perfeito, Ele poderia, mas Ele nos criou simples e ignorante, nos deu um processo, ou permitiu que nós, percorrendo todo um trajeto, tivéssemos através de um processo a oportunidade por nossos próprios méritos de alcançar essa felicidade. E a gente sabe o quanto nós sentimos prazer e satisfação pelas nossas conquistas. Não sem razão, que inclusive a gente já teve a oportunidade de conversar aqui. Cientistas já fizeram trabalhos, principalmente utilizando o scanner cerebral, procurando identificar o que mais traz prazer para a criatura humana. E de todas essas coisas que, como a gente falou, precisamos vencer o egoísmo, precisamos vencer o orgulho, e de todas estas coisas que nós experimentamos e que de alguma forma hoje ainda domina e controla o nosso planeta, principalmente no que diz respeito aos bens materiais, nada disso traz para a criatura tanto prazer quanto o aprendizado, quanto a oportunidade de aprender alguma coisa que seja mais simples e básica. O nível de satisfação, os hormônios que o nosso cérebro produzirá são inigualáveis em absolutamente tudo o que vocês imaginarem, principalmente em cima de bens materiais. O aprendizado, e isso é proveniente deste poder que Deus nos deu de, nos criando simples e ignorante, nos proporcionar crescimento e evolução. Mais uma vez, nos dando livre-arbítrio pelas nossas próprias forças, né? Marquinhos Pereira, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, nós vimos até esse ponto e a gente vai continuar justamente a partir daí. O texto, como nós falamos, né? A primeira parte vem um texto evangélico e depois os comentários de Kardec e somente depois as instruções dos Espíritos. E nesse ponto, nós não podemos nos esquecer, e Kardec faz questão justamente de lembrar a todos nós, que a gente vai conseguindo essa interpretação ou a própria compreensão das leis divinas, e isso nós estamos fazendo um link inclusive com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que estamos especificamente nessa parte das leis morais, nessa parte de descobrir o bem e o mal, e a gente identificar se as leis divinas estão escritas na nossa própria consciência. Nós é quem temos o poder de ir descortinando, ou pelo menos levantando o véu que envolve todas estas leis, porque a gente sabe que a felicidade está exatamente no cumprimento de todas, né? Sr. Antônio Nofre, boa noite, seja bem-vindo. Então, Kardec faz questão de nos lembrar, e eu também chamo a atenção, gente, a despeito de Kardec trazer os seus comentários, nós não podemos esquecer que em momento algum ele ficou sozinho e desamparado no processo de codificação da doutrina espírita. Então, a doutrina não foi apenas e tão somente trazida pelos espíritos através de médiuns em mensagens psicografadas. Kardec também escreveu. Por quê? Porque Kardec estudou, Kardec leu uma infinidade de obras, procurando saber o conhecimento que as pessoas possuíam, as interpretações possíveis de tudo aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Então, é um fruto do trabalho do próprio codificador também, a gente não pode esquecer disso, né? Boa noite, Cidinha, seja bem-vinda. Inclusive, eu aproveito aqui para lembrá-los de um episódio envolvendo o próprio codificador, quando ele estava em sua casa, ali, escrevendo alguma coisa sobre o próprio Evangelho. Aliás, existem várias histórias do Evangelho, né? Porque Kardec, ele segurou essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o máximo que pôde, porque ele não queria entrar em nenhum tipo de atrito com a própria igreja, principalmente. E ele tinha todo um cuidado para falar dos ensinamentos de Jesus, porque nós já vimos lá na questão, nós vamos ver na questão 627 do Livro dos Espíritos, Jesus com certeza é
o ser mais perfeito que pisou neste planeta, e justamente a sua perfeição nos proporcionou os ensinamentos mais riquíssimos que a humanidade poderia ter. Então, Jesus, desenvolvendo todo este trabalho, todo este processo, Kardec teve um cuidado para tratar dos assuntos referentes ao próprio Evangelho. Então, ele procurou, muitas das vezes, sem comentar com ninguém. Mas a espiritualidade sabia, e claro, eles estão aí sobre nos controlando, nos ajudando, né? Não vamos nem esquecer daquilo que foi dito na questão 459. Na realidade, são eles que nos dirigem, não é? Então, Kardec, quando escrevia este livro, ele foi até recomendado a ir procurar uma casa de repouso, ou uma casa não, um local mais tranquilo de repouso, para que ele pudesse lá dar sequência a essa escrita. Mas o fato que eu queria trazer justamente para vocês é aquele episódio quando ele escrevia alguma coisa e de repente os espíritos fizeram um barulho. Fizeram um barulho e Kardec se desconcentrou e foi procurar. Não achou nada. Só lembrando, Kardec não tinha essas mediunidades ostensivas, né, que nós temos, até mesmo por conta da necessidade de utilizar o seu próprio bom senso. E aí ele voltou a concentrar, a escrever aquilo que ele estava escrevendo, e mais uma vez as pancadas aparecem, tirando ele de concentração. Até que ele resolveu parar e deixou. Numa sessão espírita seguinte, ele foi perguntar para os espíritos: olha, eu estava lá em casa e de repente eu ouvi umas pancadas. Aí ele falou: sim, fomos nós quem fizemos essas pancadas. Por quê? Porque a gente estava chamando atenção, porque aquilo que você estava escrevendo não estava correto. Você precisava rever a sua escrita, você precisava rever aquelas suas ideias. Então, não é só o que veio dos espíritos, muita coisa é aquilo que o próprio codificador também trouxe para nós, fruto dos seus estudos, né? Elaine Oliveira, muito boa noite. Boa noite também, Terezinha Fiore, seja bem-vinda. Marlene Porto, boa noite. E é claro, quando a gente lembra desse episódio envolvendo Kardec, quando a gente lembra dessa interferência dos espíritos na nossa vida, eu não posso deixar também de mencionar, gente, que o mesmo que aconteceu com Kardec, acontece com a gente. Estou aqui chamando a atenção nossa. Estou falando nossa porque também estou nessa. A gente recebe muitos avisos. Nós recebemos muitos recados no dia a dia. Só que nós não sabemos identificar estes recados. Nós não sabemos identificar este auxílio da própria espiritualidade. Por quê? Porque nós nos focamos tanto na nossa vida material, que somente aquilo que de alguma forma nós ouvimos diretamente, ou que nós vemos, ou seja, somos como São Tomé. E olha que muitos que veem ainda não acreditam, por conta dessa dificuldade de extrair a essência, e principalmente a essência que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, quer nos ajudar e nos ensinar. Quantas vezes nós não fomos no dia a dia deslocados dos nossos pensamentos, deslocados dos nossos comportamentos, não fomos desviados do caminho que nós estávamos fazendo ou que nós estávamos percorrendo? E será que nós conseguimos corrigir? Será que nós demos atenção? E será que inclusive agradecemos por ter sido chamado a atenção naquele instante? Não. Muitas das vezes nós desviamos completamente o que eu vou chamar aqui de foco espírito moral, principalmente dos relacionamentos que nós temos. E a gente prefere continuar errando. É por isso que reputo de extrema importância essa leitura do amar os inimigos. Por quê? Porque muitas das vezes são os nossos inimigos, estejam eles encarnados ou desencarnados, quem mais nos mostra o que precisamos modificar, o que precisamos melhorar, sobretudo na nossa personalidade. Às vezes nos irritamos com o comportamento desses, entre aspas, inimigos. E nos esquecemos
que são eles, na grande maioria das vezes, que nos dão direção. Mas, parando um pouquinho de devagar, exatamente indo buscar mais na profundidade essa interpretação do próprio codificador, não vamos deixar de mencionar aquilo que ele mesmo diz sobre o amor. Gente, Kardec foi muito feliz quando nesta sua interpretação ele vai trazer que amor que a gente precisa ter para com os inimigos não pode e não vai ser, porque nós não estamos ainda preparados da mesma forma que nós temos este amor, este carinho e o afeto pelos nossos amigos. Não. Kardec deixa muito claro aqui que a gente não vai ter que convidar os inimigos para dentro da nossa casa. Não. Não é essa a interpretação que nós, no planeta em que estamos, precisamos fazer ou ter. A gente precisa buscar um entendimento e uma compreensão maior, principalmente, gente, tentando entender dessas inimizades. E aí me fez lembrar uma palestra da Sandra Borba. Sandra Borba é uma oradora espírita lá do, se não me engano, Rio Grande do Norte, e ela é fantástica, tem uma oratória realmente excelente, muito divertida nas suas exposições. E a Sandra Borba estava comentando em uma dessas suas palestras sobre uma pessoa conhecida, tá? Que frequentou ou começou a frequentar uma casa espírita. E esta pessoa, ela tinha uma parenta. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Ela tinha uma parenta, salvo engano, era prima dela, tá? Sim, Anitta, é de hoje. Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos. E essa parenta, elas eram consideradas inimigas. Uma não conversava com a outra. Uma não podia ver a outra, que já saía de perto. Até que uma dessas resolveu, estava frequentando a casa espírita, e ela ouviu essas leituras e falou: olha, então eu vou começar a tratar diferente aquela minha prima. E foi uma festa em que toda a família estava ali reunida. A prima cumprimenta: oi, tudo bem? E a outra olhou de cara fechada, cara amarrada para ela, e pensou, né? Quem que ela pensa que é? Nós somos inimigos, por que ela está conversando comigo? Por que ela vem me cumprimentar? E pegou e saiu. Numa outra oportunidade, aquela que estava frequentando, mais uma vez cumprimenta: oi, como é que você está? Tudo bem? E aí, de repente, a outra chega e pergunta: mas peraí, por que você está me cumprimentando? Nós somos inimigas? Nós não nos damos bem, a gente é inimigo uma da outra, então por que você está me cumprimentando? Que hipocrisia é essa? E aí ela fala: não, é porque eu estou frequentando o Espiritismo. Eu conheci o Espiritismo. E lá, uma das coisas que eu aprendi é que a gente deve principalmente perdoar uns aos outros. E aliás, aí ela pergunta: eu estive pensando e tentando descobrir, não sei, por que nós viramos inimigas? Olha para vocês, ela perguntou porque ela não lembrava, ela não sabia. Aí a outra também parece que começou a pensar: olha, eu também não sei, eu também não lembro. Mas eu sei que a gente é inimiga. Nós não conversamos uma com a outra. Pois é, mas a gente não sabe nem os motivos. E a partir daí começaram a conversar, elas não sabiam, gente, qual era o motivo que as fizeram inimigas. Só que uma sabia: eu não posso ver a outra, eu não suporto, e pronto, mas não sabiam os motivos. Até que depois voltaram a conversar, a outra que ainda não tinha, não conhecia, foi conhecer o Espiritismo, foi estudar, e olha para vocês verem que interessante, eram inimigas, mas não sabiam os motivos da inimizade. Então, estes são os grandes problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade. Muitos de nós não sabemos o porquê que nós temos inimigos, e boa parte dos motivos são banais, são coisas corriqueiras.
São coisas pequenininhas que lá dentro de nós o orgulho vai fazendo tomar uma proporção, e aí de repente a gente fala, cria aquele pré-conceito e pronto. Né? Como a Marinha falou, sim, Marinha, geralmente começa na família. Né? Nós realmente, a Elaine colocou, às vezes tem pessoas que a gente nem conhece e a gente acha que é inimigo, que pensa mal da gente, que fala mal da gente, mas às vezes não tem absolutamente nada a ver. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender com o codificador, principalmente nessa leitura. Você tem inimigos? Procure saber quais são os motivos. Pergunte o porquê, se você não souber. E se você souber, investigue. Peraí, isso aqui é um motivo justo? Isso aqui é o suficiente para essa inimizade? Para eu ficar alimentando uma mágoa dentro de mim? Um rancor? Nós não podemos esquecer. Sim, capítulo 5 a gente já viu. Causas atuais e anteriores das nossas aflições. Gente, tem algumas causas que são anteriores. Tudo bem? São mais difíceis de serem investigadas. Mas a gente sabe da proporção do 90-10. 10% das nossas aflições é proveniente do passado, os outros 90% é do presente. Então, se nós conseguimos pelo menos resolver os 90%, ficando só os 10%, se a gente tiver dúvida, tudo bem. Mas mesmo para os 10%, a gente tem solução. Kardec vai trazer para nós algumas informações aqui. Então, quando eu consigo descobrir qual é o verdadeiro motivo, fica muito mais fácil para eu conseguir solucionar e aí resolver o problema. Então, vejam, o amar aos inimigos não é algo tão difícil e complicado como muito de nós pensamos e imaginamos. Por isso, primeiro descobrir. Descobriu? O que é? Tá, foi isso? Isso é motivo suficiente? Você acha que é? Você acha que vale a pena você ficar sofrendo por dentro por conta disso? Não, é sim, é motivo mais do que isso. Então, vamos continuar na nossa leitura, por quê? Porque Kardec vai trazer mais algumas informações para a gente. Mas, antes de trazer essas informações, e eu fiz questão de separar, eu fui, vamos assim dizer, decompondo os pontos. Aliás, foi duas partes que eu achei bem interessante, que eu fui decompondo os pontos para trazer para nós. Num deles, para vocês terem uma ideia, eu consegui elencar 8 pontos separados e diferentes, tá? Depois, no item 4, eu separei mais 4 pontos diferentes para nós conversarmos. E depois, outros 4. Então, veja, se nós tivermos... e nós temos condições de fazer isso, uma leitura bem aprofundada, a gente vai conseguindo, gente, resolver muitos desses problemas. Mas antes de tocar nesses pontos, nessa decomposição que nós fizemos, que vai nos ajudar a entender melhor, eu gostaria de dizer que o próprio codificador coloca. Gente, eu, dentro de um processo onde tenho inimigos, ou onde pessoas me têm como inimiga, eu tenho que fazer todo um processo de reconquista. Reconquistar a confiança. De novo, quando eu tenho essa dificuldade dentro de mim, eu sofro com isso. A gente vai ver os tópicos daqui a pouco. Então, eu quero resolver esse problema, eu quero resolver isso dentro de mim, eu quero eliminar isso que me faz mal, então eu preciso reconquistar a confiança. E aí, a gente já começa num processo interessante. Por quê? A gente já começa a rever os nossos próprios conceitos. Sim. Eu começo a valorar melhor as minhas escolhas, os meus sentimentos, as minhas emoções. E já parto para um processo de autoconhecimento. Pronto. Então a reconquista seria esse primeiro passo. Primeiro a reconquista da autoestima. E depois reconquistar o outro. Uma outra coisa que Kardec coloca. E tem que ficar muito claro. Gente, nós não temos... E realmente, nós estamos ainda distantes. Nós não temos o mesmo prazer quando estamos na companhia de um amigo do que quando estamos na companhia de um inimigo. Não.
Aliás, eu até nos nossos estudos, ou nas anotações que eu vou fazendo, ainda coloco entre parênteses, o desprazer. Geralmente nós temos um desprazer quando nós estamos na presença daquele inimigo. E nós sentimos um prazer, uma satisfação, quando nós estamos junto com os amigos. Então, Kardec deixa isso muito claro. Não é isso que Jesus quis dizer, que você tem que sentir o mesmo prazer. Não. Até mesmo porque, de novo, fazendo referência às leis naturais e divinas. Gente, é uma questão física. É uma questão de energia. Eu gosto sempre de dizer isso quando estamos falando. Questão de energia, questão de vibração. Porque todos nós temos, o nosso perispírito é composto de fluidos. Desses fluidos que foram extraídos do fluido cósmico, do fluido universal, e criou-se o perispírito. A nossa matéria física, da mesma forma, é uma propriedade deste mesmo fluido. Quando nós vamos impor algo nosso, ou quando a minha vontade vai produzir algum pensamento em direção a alguém, ou em direção a alguma coisa, eu já estou trabalhando com uma vibração diferente, e a energia que o meu próprio cérebro produz é que vai levar e conduzir toda esta vibração com a carga energética que eu estou produzindo para onde eu estou direcionando. Então vejam, quando eu estou diante de um inimigo, ou não precisa nem estar diante, quando vem na minha mente aquela pessoa que eu considero inimigo, aquele espírito que eu considero inimigo, vocês já visualizaram qual tipo de emoção que você vai trabalhar dentro de si e que você vai encaminhar para o seu cérebro para ele produzir a energia para você direcionar depois? O que Kardec fala é questão de lei física. Você só pode dar aquilo que você tem. Então a sua emoção quando pensa no inimigo é que tipo de emoção? De raiva, de ódio, ressentimento, vingança, não sei. Você vai com a sua emoção alimentar o seu cérebro e o seu cérebro vai produzir energia e vai direcionar. E o seu pensamento vai levar essa energia. Agora veja, ao contrário, quando você está diante de um amigo, ou quando você pensa, ou quando você lembra de um amigo, você já prestou atenção na emoção que, vamos chamar assim, o seu coração vai produzir? Essa emoção que ele vai produzir é uma emoção diferente daquela que produz quando pensamos no inimigo. E aquela emoção também vai alimentar o seu cérebro. E o seu cérebro vai processar aquela energia e vai direcionar. Então, é questão física, é diferente o amar o amigo do amar o inimigo. Kardec coloca tudo isso aqui. É questão física. Então não basta você falar assim, a partir de hoje eu vou amar o meu inimigo e eu vou... Peraí, é todo um processo. Você tem que trabalhar com essas emoções. E as emoções são íntimas, são pessoais. Por isso que a gente falou antes da questão da reconquista. Eu vou reconquistar. Primeiro reconquistar a mim mesmo. Eu tenho que parar de produzir esse tipo de energia dentro de mim. Essa matéria-prima que vai alimentar o meu cérebro, eu tenho que eliminar. Por quê? Porque ele está prejudicando a mim. E somente dessa forma é que eu vou conseguir. Está vendo? É o que Kardec vai colocar aqui para nós. E outra, gente, não nos esqueçamos também, se não me engano foi no capítulo 5º que nós vimos, obediência e resignação. Razão e sentimento, lembram? A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, nós temos que trabalhar com as duas coisas juntas, a razão e o sentimento. O sentimento é justamente onde nós produzimos as nossas emoções. A razão é a utilização da nossa inteligência e nós temos que ser inteligentes o suficiente para nós nos amarmos e principalmente para nós entendermos como que funcionam os nossos relacionamentos e o relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta.
Sim, Iraci, energia é tudo. Só que a gente não tem essa noção plena do que nós produzimos. Tá? Então, assim, a gente está tocando nesses assuntos, claro, sem toda aquela profundidade, apesar de a gente estar trabalhando de uma forma bem complexa, tá? Mas a gente está trabalhando exatamente isso, coisas que geralmente nós não conseguimos extrair de uma leitura rápida do Evangelho. Então, por isso que quando Kardec colocou aqui, aí eu falei, não, nós vamos trabalhar muito bem isso. Obediência, consentimento da razão, peraí. O que eu devo obedecer? Eu devo obedecer às leis divinas. Sim, mas nas leis divinas está escrito amar. Mas por que eu preciso amar? Opa, peraí, eu tenho que buscar o consentimento também do coração. Se o cérebro e o coração não estiverem trabalhando juntos, as emoções que um produzirá para alimentar o outro, para ele produzir e vibrar em direção, vão ser diferentes, vão ser distintas. E não adianta se um ficar brigando com o outro. Eu posso até ler o Evangelho, falar que eu tenho que amar os inimigos, mas se eu não produzir aquela emoção de amor, praticamente não vai adiantar. Não vai chegar esta matéria-prima no meu cérebro, que não vai produzir uma energia melhor para direcionar ou para lançar no próprio universo. Então, obediência e resignação, razão e sentimento, nós temos que aprender e trabalhar com tudo isso juntos. Inclusive, já disse aqui para vocês em breves palavras, conversando com amigos lá no encontro, amigos do Chico Xavier, a gente falou um pouquinho sobre isso. Nós temos dificuldades de aceitação de muitas coisas, é porque está faltando exatamente trabalhar com a razão e o sentimento. E isso, gente, é, acima de tudo, amar a si mesmo. Porque o amor ao próximo, o amor aos inimigos, ele só será possível com o amor a si mesmo. Não tem outro jeito. E o amor a si mesmo está aí. Razão e sentimento, cérebro e coração. Tudo isso nós precisamos juntar. Ok? Nós terminamos aqui por conta exatamente do nosso horário. No próximo encontro a gente vai trabalhar esses pontos que eu falei para vocês, que a gente fez em forma de tópicos, para a gente entender bem o que Kardec, pelo menos na nossa visão, o que Kardec quis nos explicar sobre este ensinamento fantástico e que é o que nós esperamos que se torne para todos muito mais fácil a compreensão desse assunto e principalmente a sua prática. Muita paz a todos vocês, obrigado pelo carinho, pela participação, tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.